Graças e paz. Eu acho que foi no último culto que teve aqui, né? Foi falado acerca da obediência, né, à palavra do Senhor. E citado o exemplo aí do rei Saul. E novamente, uma nova citação aqui com relação ao rei Saul, das consequências, né, da desobediência, porque ele desobedeceu a palavra. Mas, começando aqui no livro de Judas, eu queria pedir a vocês, a Cristina, a que estão aqui, que esse culto fosse em ação de graça para a Fátima. Essa Fátima, ela é da família minha. Ela deu um câncer, tomou o corpo dela todo. Então, ela fez um voto a Deus que ela ia ficar boa para mostrar às pessoas que Deus existe, que as pessoas duvidavam. Ela caiu o cabelo, isso levou 1 ano. Ela tomando remédio, ficou internada, ela ficou com sonda, com urinar, com evacuar, com tudo. Ela fazia hemodiálise 4, 5 vezes por dia. E ela orando. Aí o médico falou que não tinha jeito de abrir ela para ver se conseguia botar alguma coisa nela para ela sobreviver. Aí ela teve a família dela toda assinar, o marido dela, os filhos e 8 vizinhos a assinar o médico fazer a cirurgia para dizer que ele quis abrir ela para estudar. Mas ela queria que fizesse uma cirurgia nela, que ela ia ficar curada. Aí precisou de 8 vizinhos e a família dela toda, sabe? A única pessoa que não assinou foi eu, porque eu moro longe. Ela mora lá no Sul. O médico disse que quando botasse o soro nela, ela não ia aguentar. Eu sei que colocaram o soro, que teve bastante doador de sangue, depois doaram o sangue para outras pessoas. Ela fez a cirurgia, ela passou bem, ela está recuperada, já cresceu o cabelo dela, está aqui, ela tinha o cabelo louro, grandão, o seio secou, vivia de noite com tudo numa bomba, para tirar a secreção que saiu de dentro dela. Ela está curada. O cabelo está comprido, ela está muito feliz. Então ela fala para as pessoas que Deus existe, que as pessoas duvidam quando a gente fala que a gente quer Deus, que a gente está fanático nele. É melhor a gente estar fanático em Deus do que no mundo, porque o mundo oferece só coisas ruins. Para vocês verem que o negócio dela foi sempre, precisou de 8 vizinhos. O médico disse: vocês vão assinar. Eu vou abrir o ordem de vocês, porque ela não aguenta. E ela passou por essa cirurgia, o senhor olha e só não disse que ela teve nada. Nada. Ela está curada. Eu queria que esse culto hoje fosse de gratidão a Deus pelas coisas que a gente pede. As pessoas pedem uma coisa de manhã até que de noite já aconteça, mas é tudo no tempo de Deus. Ela, só aplicava a injeção, saía pelos poros dela. A carne dela já não estava aceitando nada. Se o senhor vê ela como está hoje, o senhor não diz assim: essa mulher aí não passou por esse processo. Então nós só temos que agradecer a Deus.
A fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se vê e das coisas que se esperam. Cristo, quando ele realizava os milagres, pode ver nas Escrituras, seja conforme a sua fé. A sua fé te salvou. Ele pronuncia a palavra fé. Que sem fé é impossível que o homem possa agradar a Deus. Então, foi de acordo com a fé dos que ouviram e clamaram ao Senhor por ela, que assim se fez. Né? E quando a pessoa não tem fé e ela se queixa, a palavra diz, queixe-se dos seus pecados. Quanto mais o homem peca, mais distante fica do Senhor. Né? Que essas palavras cheguem ao trono de glória, em agradecimento, né? Não somente pela cura, mas pelo fortalecimento da fé de cada um, por quanto que foi peço ao Senhor e o Senhor prontamente atendeu, né? Fortalecendo cada vez mais a nossa fé, sabendo que nós não estamos só nesse mundo, que o Senhor rege esse mundo e guarda aqueles que o amam e temem a sua palavra. Começando aqui no livro de Judas, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, a misericórdia e a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, procurando escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Mais uma vez a palavra fé. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus único, dominador, Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos com a quem já uma vez sobre isso, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Ou seja, aqui está dizendo que o Senhor usou do seu poder, tirou todo o povo da terra do Egito, porém, nem todos creram, e os que não creram foram destruídos. Por quê? Porque aqui não havia fé nessas pessoas. Porque quando há fé, o crer se torna mínimo. Porque a fé, ela vai crescendo, 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 e quando a fé cresce chega a um ponto de uma tal forma, não tem como você ser iludido pelas coisas desse mundo. Porque os seus olhos já viram, os seus ouvidos já ouviram, e o seu coração se alegra com essas coisas que você ouve e vê. Diferente das coisas que o mundo tenta te imputar, tenta colocar nos seus olhos, colocar nos seus ouvidos. Difícil, eu digo até ousadamente impossível que muitos de nós venham a ser enganados por esse mundo, por conta de que tudo que nós vimos e ouvimos se cumpriu diante dos nossos olhos. Diferente das coisas que o mundo tenta nos imputar, que nada acontece. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Ou seja, nem os anjos creram até o final. Nem os anjos creram até o final. E eles viram a glória do Senhor. Eles estavam diante do Senhor. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que havendo-se corrompido, como aqueles e ido após outra carne,
foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Aqui está falando de referência com relação à coabitação a relação entre os anjos e os homens, entre os anjos caídos e as mulheres dos homens, né? Indo após outra carne. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Entraram no caminho de Caim. Caim, pelo que nós conhecemos da história, ele matou seu irmão Abel por inveja, né? Por conta que o Senhor se agradou mais da oferta de Abel do que a de Caim. Então, isso provocou nele uma inveja, uma ira, a ponto de matar, de tirar a vida do seu próprio irmão. Levado pelo engano de Balaão, pelas riquezas, né? Que você pode tudo nessa vida, e além de poder tudo, você ainda vai herdar o reino dos céus. A palavra não diz isso. A palavra diz que, tendo, reparta com o que não tem. E se você tiver necessidade, não se queixe, porque o Senhor é contigo. Porém, todavia, ele disse: não te desampararei. Pode faltar o alimento, o ar e a água, só não pode faltar a presença do Senhor. E pela contradição de Corá. Corá queria ser igual a Moisés. Corá dizia para o povo que queria fazer uma dissolução, dissolver o povo, né, dividindo o povo, dizendo que o Senhor falava também com ele. Mas era mentira. E ele questionava Moisés: por que o Senhor fala com você e não fala comigo? E Corá era da mesma família de Moisés. Mas o Senhor usa a quem quer. Ele escolhe as pessoas. Não é a pessoa que escolhe o Senhor. É o Senhor que escolhe as pessoas para fazer determinada coisa acerca da tua palavra, né? Uns evangelizam, outros oram, outros têm... São os dons. Todos os dons do Senhor estavam em Cristo. E a palavra diz que, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele distribuiu os dons aos homens, uns para profetas, outros para evangelistas, diáconos, dons de cura, até mesmo de revelação acerca da palavra. Não os tipos de revelações tipo místicas, né? Vamos dizer assim, como fábulas, que a adivinhação, isso daí o Senhor condena. Adivinhação o Senhor condena. Revelação é uma coisa, adivinhação é outra. Adivinhação o Senhor condena. Revelação o Senhor deu, é dom. E só quem pode confirmar isso é a pessoa e Deus. Mas ninguém. Esses são manchas em vossas festas de fraternidades, banqueando-se convosco e apacentando-se a si mesmos, sem temor. São nuvens sem águas levadas pelos ventos de uma a outra parte. São como árvores murchas e frutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Isso aqui está falando dos líderes religiosos que vêm acolhendo um, colhendo o outro, criando o seu rebanho, mas fazendo dele torpe ganância, não tendo a essência do Senhor nas suas palavras.
Porque são enganosas as palavras dessas pessoas. Quando começam a manipular, dizendo que você, se você não fizer tal coisa, você vai ser amaldiçoada. Se você não der isso, você vai ser amaldiçoado. Se você não for à igreja, você vai ser amaldiçoada. Em momento nenhum. A palavra diz que o Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. As bênçãos não são para carne e sangue não herda o reino de Deus. O Senhor está irado contra um povo, e esse povo é o povo carnal, porque pela carne entrou o pecado no mundo. Mas o Senhor diz, acerca da morte do homem, que o corpo volta ao pó, mas o espírito a Deus que o deu. Tem uma citação de que Paulo diz, entreguei-lhe o corpo a Satanás para que fosse destruído, mas sua alma fosse conservada. Por quê? Porque é melhor que a alma seja liberta, seja conservada, levada ao Senhor, cativa, do que seja lançado no fogo do inferno, tanto o corpo quanto a alma. São essas as pessoas que vêm se banqueteando. Ah, irmão, que não sei o que, e aquilo outro, e falando maravilhas, coisas que os ouvidos dos homens querem ouvir. Ah, que Deus te abençoe, que você vai prosperar, que você vai ter um carro, você vai ter uma casa, uma família boa, uma família maravilhosa, isso, aquilo outro. Tá. Já vi muitas e muitas frases em carros. Foi Deus que me deu. Um carro que antes mesmo de sair da concessionária já era algo velho. Foi Deus que lhe deu. Ele te presenteou com um carro. Ué, você dá mais valor a um carro do que a sua salvação? O próprio filho dele, que não tinha pecado nenhum, recebeu uma cruz. Você, um pecador, recebeu um carro. Você chega ali na esquina ali e bate o carro. Acabou o carro. Você acabou com o presente que Deus te deu. Se você sobreviver, bem. Se você não sobreviver, até sua vida foi. Que loucura é essa de evangelho que diz que o homem vai prosperar nessa vida porque o Senhor está dizendo que você vai prosperar, que você vai ter riquezas. A palavra diz que Ele é o Deus dos pobres e não dos ricos. Abraão é citado como amigo de Deus e não herdou sequer espaço de um pé. Alguém aqui de nós é maior que Abraão? Que foi chamado pelo próprio Deus de amigo? Certo, Abraão é pecador, sim. Mas o Senhor falou, meu amigo Abraão. Não tem como. Não tem como. A própria palavra do rico e Lázaro está lá bem discreta. Discreta não descrita. O rico foi ao Hades, que é o inferno. E Lázaro, o seio de Abraão. Lázaro era mendigo. Ali, figuramente falando, mendigo. Só que quem tinha maior riqueza era Lázaro. Por quê? Porque ele tinha a graça do Senhor sobre ele. Porque quando ele foi levado, quem o levou foram os anjos ao seio de Abraão. E lá está descrito que, vendo ao longe, o rico disse: Senhor, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo e refresque a minha língua. Não, desculpa, falou para Abraão: Pai Abraão, peça que Lázaro molhe o dedo e refresque a minha língua. E está lá descrito lá, aquela passagem, todo o ocorrido. Não tem como. Quanto menos a gente tem, mais fácil se é de se aproximar do Senhor.
Mas quando a gente tem muitas riquezas, aquele jovem rico ficou muito triste quando o Senhor disse: vai, vende tudo que tens e siga-me. Só que ele se entristeceu muito no coração porque tinha muitos bens. Daí o Senhor falou: mais fácil é um pobre entrar no reino dos céus do que um rico. Ondas impetuosas. E desses profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Tem muitas pessoas que se dizem convertidas e vão procurar uma congregação. Mas eles não querem ir numa congregação qualquer. Dificilmente uma pessoa vai querer se reunir aqui conosco. Por quê? Não temos nada a oferecer fisicamente. Porém, o tesouro que nos é guardado não está nessa terra, mas guardado em Deus nos céus. Com Ele está nosso galardão, a nossa possessão. Nós estamos trabalhando aqui para herdarmos lá no céu. Mas as pessoas querem ir pela aparência. Eu quero ir num templo com ar-condicionado, poltronas confortáveis, telão, música, cantores gospel. É isso que o povo quer. Achando que aquilo ali é a verdadeira adoração. Achando que aquilo ali é o que agrada ao Senhor. Porém, a palavra diz que iriam atrás dessas pessoas com comichão dos ouvidos, querendo ouvir coisas que eles querem ouvir. Mas a palavra diz que difícil é entrar pela porta estreita. Mas não é impossível. As pessoas têm que entender que elas têm que abrir mão deste mundo para herdar o eterno. E a maioria não quer fazer isso. A maioria esmagadora não quer fazer isso. Não quer abrir mão do seu conforto para evangelizar. Por um acaso o Senhor mandou terceirizar o serviço do Evangelho? Ele disse: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Ele não falou: dê um dinheiro lá a um evangelista para ele ir lá do outro lado do mundo para fazer o que você tem que fazer. Ele não falou para você sustentar um templo de pedra para eles fazerem o que você tem que fazer. E que na maior parte eles pegam esse montante de dinheiro e não fazem aquilo que você deveria fazer. Ou seja, você não fez pensando que o outro ia fazer, e o outro também não fez porque ele usurpou daquilo que você ofertou, daquilo que você deu. E a palavra diz: bem-aventurado o varão e a varoa, que quando eu voltar, o achar trabalhando no Evangelho. Aí vai chegar: olha, ó Senhor, eu ofertei muito ao pastor fulano, e ele fez para fazer a obra, mas a palavra foi dada a ti, não foi a ele. A dele foi dele, a sua é sua. Nós seremos cobrados diante do Senhor individualmente, no dia do juízo, daquilo que nós fizemos e deixamos de fazer.
Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores e andariam segundo suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais que não têm o Espírito. Vem uma pessoa, começa lendo a Bíblia, a palavra, aí começa a discordar do irmão, aí começa a interpretar da sua forma carnal aquilo que está ali escrito, porque nós devemos tomar muito cuidado, porque quando nós lemos a Bíblia, nós temos diante de nós a palavra e também a letra. A palavra, ela é selada pelo Espírito, mas quando você não tem o Espírito, você só tem a letra, e a letra, você pode interpretar ela de qualquer forma, e é por isso que existem várias denominações. Uma denominação foi criada a partir de outra, porque um irmão, um membro, discordou de tal coisa, então ele foi lá e fundou sua própria denominação, aí o outro irmão dali não concordou e também fundou sua própria denominação, e foi fundando denominações, fazendo divisões. Esse é o plano de Satanás, dividir o povo do Senhor, porque quando você pega as ovelhas e começa a separar as ovelhas, é fácil de arrebatá-las, é fácil de destruir. Quando o pastor foi ao encontro daquela única ovelha que estava perdida, ele sabia que as 99 estavam juntas, reunidas em segurança, mas sabia que aquela corria perigo, então ele foi atrás daquela perdida, porque ele precisava das 100 juntas, e ele deu por falta de uma das 100. Mesmo sendo 100, ele contou uma a uma. Contou de novo. E contou de novo. Está faltando uma. Deixou reunida e foi procurar. E quando achou, se alegrou e fez festa. E é assim que acontece nos céus. Quando um pecador se arrepende, a festa no céu. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santidade, fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, com certeza. Não vamos esperar que em uma única reunião, uma pessoa que vem de fora, que nunca ouviu o que nós temos ouvido e falado, vai pegar de uma única forma. Mas a semente, que é a palavra, ela foi plantada no coração dessa pessoa. Agora, é regar. E quem vai dar o crescimento? É o Senhor, através do seu Espírito. E salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende neles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ou seja, está falando, arrebatar do fogo, porque ele estava predestinado ao inferno. Mas fomos lá e tiramos, com a mão forte do Senhor, com a ajuda da mão forte do Senhor, aquele irmão que estava predestinado ao inferno, para trazer ele para luz. Porque no inferno é trevas, fogo e ranger de dentes. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora para todos sempre. Amém. Amém. No livro de Apocalipse, logo no comecinho ali,
Apocalipse 1, 4, 5 e 6. João, escrevendo as 7 cartas, diz assim: João, as 7 cartas, capítulo 1, versículo 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Aqui está dizendo que pelo sangue de Cristo Ele nos resgatou e nos fez reis e sacerdotes. Agora vamos dar ainda lá em 1 Samuel 31. 1 Samuel 31. Aqui está a referência da qual eu falei de Saul. Versículo 4 de 1 Samuel 31. Então disse Saul ao seu pajem de armas, aquele que levava, o menino que levava as armas do rei nas batalhas: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me atravessem, e escarneçam de mim. Porém, o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Nessa batalha, foi a última batalha, foi a batalha em que morreram os filhos de Saul, que Jonatas, Abinadab, Malquizua, seus filhos. Logo no versículo 2 está lá citando eles. Eles morreram nessa batalha. Isso tudo aconteceu depois de Saul ter desobedecido a palavra do Senhor. E de que ele falou que o seu trono seria dado a outro. Mas o que isso tem a ver com nós? Conosco? Vamos entender o seguinte: o Antigo Testamento, ele é figura. Aqui você encontra o quê? Um rei. O rei, ele usava a sua espada. Quantas e quantas nações Saul destruiu pela sua espada? Porque quando um soldado de Saul vai à batalha, ele vai levando a sua própria espada, mas simbolizando a espada do rei. Ele foi lá como se fosse a própria espada do rei e acabou, aniquilou com aquelas nações, por conta que o Senhor ordenou: vai ser bem para você, você vai ser bem sucedido. Porém, nessa batalha, o Senhor tirou a vida de Saul por conta da desobediência de Saul. Ah, mas o que isso tem a ver conosco? Não foi, acabou de dizer que pelo sangue de Cristo Ele nos fez reis e sacerdotes? Ué, Saul era rei e tinha uma espada. E qual é a nossa espada? Nossa espada está aqui. Isso aqui, fisicamente, simboliza a palavra do Senhor, a Bíblia.
Se nós não soubermos manipular, manusear, nós seremos destruídos. E podemos ser destruídos por quê? Pela própria palavra. Porque quando Cristo foi batizado e foi ao deserto, impelido ao deserto, Satanás usou a palavra para afrontar Cristo. Porém, Cristo é a palavra. Ele se esqueceu desse pequeno, grande detalhe. Cristo é a palavra, Ele é o verbo que se fez carne. E Ele destruiu Satanás, que queria usar a palavra contra a própria palavra. Ele distorceu a palavra. E quando ele distorce a palavra, ela se transforma em letra. Porque a letra mata, mas a palavra vivifica. É totalmente diferente. Porque a palavra do Senhor é como espada penetrante de 2 gumes, que entra até a divisão da alma e do espírito e é apta para discernir as intenções do coração do homem. Ela vai até a sua medula, onde é gerada a vida. Ali está o seu DNA. E no nosso DNA está lá a marca de Deus. A ciência já provou, por A mais B, que o código genético cria o nome de Deus em hebraico. É só coincidência? A palavra de Deus diz: o Senhor habitará em templo feito por mãos de homens? Em tempo de pedra? Não. Mas ele já falou que habitaria no homem. Por quê? Porque foi ele mesmo que fez o homem. Foi ele que pegou o barro. Foi ele que foi lá e moldou. Foi ele que foi lá e deu o sopro de vida, o fôlego de vida. Foi ele que fez o homem. E nele ele deixou gravado lá a sua assinatura. Quando um artista vai lá, faz um quadro, uma escultura, lá no pé, lá no rodapé, lá, ele deixa a sua assinatura lá. Que foi ele que fez aquela estátua, que foi ele que fez aquela pintura. O Senhor foi lá no seu DNA e colocou a assinatura dele. Tá. Saindo dali, dá uma ida lá em... Deixa eu ver o que foi. Estava salvo aqui. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 20, fala sobre a armadura de Deus, dizendo assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O diabo veio astuto contra Cristo, logo após Cristo ter sido batizado por João Batista, usando o que? A palavra. Só que o Senhor estava revestido da palavra do Senhor, da qual é Ele próprio. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Dos lugares celestiais, das quais o Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Se você, pela palavra do Senhor,
Se você crê, pela sua fé, que você já é abençoado com todas as bênçãos espirituais, você está revestido da armadura de Deus. Mas você não pode se acomodar. Você tem que ficar cada vez mais atento, como sentinela numa torre de vigília. Pronto. Com a arma na mão. Com a arma na mão. Com